palavra de Deus diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esta palavra se cumpriu mais uma vez em torno da história e desenvolvimento de nossa congregação. A história que vamos narrar é verídica e prova mais uma vez que a porta de Deus abre e ninguém fecha. Há aproximadamente 41 anos atrás, o Espírito Santo começou a trabalhar fortemente na vida de seu servo, ora então, conhecido hoje já em saudosa memória como pastor Eurípides Balsanufo, colocando no seu coração o desejo de evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. Evangeliza aqui e ali, e nesta época, nossa cidade tinha aproximadamente 4 congregações. Os demais bairros não tinham igrejas e só alguns pontos de pregação. O saudoso irmão Balsanufo começou a realizar vários cultos ao ar livre e em vários pontos desta cidade. Ele contou uma vez que estava na antiga estação, em frente à linha do trem que cortava a nossa cidade, orando e buscando uma direção de Deus onde evangelizar. E logo foi tocado a realizar cultos ao ar livre aqui no nosso bairro de Santa Teresinha. Em outubro de 1975, chegava então no nosso bairro o irmão Balsanufo, o irmão João Pérez e suas filhas Denise e Margarete, dentro de um Vox e com uma corneta de som em cima, e começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Nesta época, nosso bairro tinha poucas casas, sem asfalto, mas ali na esquina do Napoleão, como era conhecida, com a missão de evangelizar, eles fizeram um culto. Após a mensagem: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Após a mensagem, assim como um pescador lança a rede, lançou-se o apelo. E dentro de algumas pessoas aceitaram Jesus. Um homem de semblante triste era o irmão José Agostinho. Irmão Nenê, como é conhecido, entregou a sua vida para Jesus. Louvando o nome de Jesus. Vamos aplaudir ele, irmão. Passado exato 11 meses, no dia 26 de setembro do ano de 1976, realizava, para a glória de Deus, um batismo em águas, onde foram batizados nossos primeiros pioneiros de nossa igreja, e entre eles o irmão Agostinho, irmã Cecília, irmão Lázaro e a irmã Deochalina e a irmã Manuelina, dos quais irmãos Lázaro e irmã Manuelina já dormem no Senhor. Irmã Cecília, por gentileza, fique de pé, a igreja deseja conhecê-la. Aplauda ela, irmãos, porque ela aceitou Jesus e hoje está aqui. Está entre nós também a nossa irmã Deochalina. Por favor, irmã, fique de pé. A igreja irá saudá-la. Deus abençoe. O primeiro dirigente do bairro de Santa Teresinha foi o irmão João Pérez. O segundo irmão foi o irmão Almerino. O terceiro, o irmão Anacleto. E entre tantos outros pastores que passaram por aqui. E aqui, neste momento, se encontra o nosso irmão Anacleto, irmão Almerino. Esses irmãos, por gentileza, fiquem de pé. Recebam também os aplausos desta igreja. O segundo e o terceiro. Dentre eles, pastor Domingos,
pastor Josué Crispim, pastor Ivo Gonçalves, o presbítero Antônio Borges, pastor Matias, pastor Felipe, pastor José dos Santos, pastor José Eurípides Inácio, pastor Estevaldo, pastor André Eliseu, pastor Levi, pastor Balsanufo, pastor Carlos, pastor Tamiro, pastor Joel Crispim, pastor Odécio, pastor Ednei, o pastor Marçal e atualmente, desde 2012, o pastor Eres Venceslau. No ano de 1978, no dia 28 de julho, deu-se início ao círculo de oração. E nesta gestão, o pastor Inácio, que está entre nós, deu início à nossa banda de música pelo maestro César. E após 1979, início do coral pelo irmão Cláudio Gonçalves, a esposa do saudoso Josué Crispim. Por favor, fique de pé. Ela está entre nós também. Receba o aplauso desta igreja por tanto ano em sua família. Irmãos, está entre nós também um grande amigo de Franca, um pastor que dirigiu essa igreja, pastor Inácio, como carinhosamente é conhecido entre nós. Na década de 80, e ajudou tanto o Ministério de Franca, amigo de nossa família, amigo de Franca. Receba os aplausos desta igreja. E de nossa congregação surgiram tantas outras: Jardim Petrópolis, Portinari, Imperador, Guanabara e Miramontes. E atualmente, a mais nova, o Jardim Cambuí. Vendo a necessidade do crescimento, houve uma negociação. Pelo ano de 1992, iniciou-se a construção deste templo, onde congregamos hoje. Dia 24 de maio de 1992, lança-se a pedra fundamental deste novo templo, e 2 anos após a sua inauguração. Hoje temos 400 congregados, com pleno crescimento e expansão. Reunimos aqui para glorificar a Deus pela vida de nossos pioneiros. O que começou numa esquina, na cozinha de quase há 41 anos atrás, vemos hoje, neste templo, repleto de pessoas que foram frutos da obra de Deus. Glórias a Deus pela vida de nossos pioneiros, e a obra de Deus continua. Meus irmãos, eu estou aqui trazendo um relato deste evento que promoveu o pastor Eres, juntamente com o seu maestro, irmão Jonas. Eu estou feliz em poder falar que esse evento significou muito para a minha vida, tanto a vida espiritual, vida emocional, vida ministerial, porque não é sempre que nós passamos um momento feliz como esse. E quero parabenizar o pastor Eres, todo o ministério aqui da Santa Terezinha, parabenizar aqui o pastor geral da igreja, o pastor Isaac, por ter também, sim, mesmo que não presente, mas aberto as mãos para que esse evento fosse realizado. Então eu tenho assim que agradecer a Deus, porque não é todos os lugares que acontece isso, e nós só temos que dar graças a Deus, agradecer a Deus, e também por essa igreja maravilhosa que nos recebeu muito bem, os obreiros, companheiros, e rever toda a família de Deus aqui que nós conhecíamos e os que a gente não conhecia. Grande abraço a todos vocês e os nossos parabéns. Amém. Então, a nossa vida na obra de Deus é, como diz o nosso pastor, são feitas de pequenas coisas.
E essas pequenas coisas se tornam grandes no coração das pessoas que nós cruzamos a nossa vida na igreja. E passa-se o tempo e nós pensamos que aquilo foi esquecido e não foi. E hoje nós recebemos essa homenagem para mostrar que o Senhor continua trabalhando na nossa vida e continua nos abençoando cada vez mais e a obra dele continua prosperando. Eu achei este evento maravilhoso. Agradeço a Deus primeiramente, agradeço os pastores, os irmãos que cooperaram, que fizeram esse evento. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Eu estive aqui por um bom tempo, saí daqui faz 23 anos, mas eu aprendi muito aqui nesta igreja com os irmãos. E continuo aprendendo ainda e agradeço os irmãos e a Deus por isso. Alegria muito grande. 30 anos aqui servindo o Senhor, uma bênção muito grande. 30 não, quase 40. 30 para o tesoureiro, 39 de fé. Vai fazer 40 anos agora com você. A família no Mateus, nós estamos muito felizes por essa homenagem prestada aos pioneiros aqui da nossa igreja. E com certeza é uma felicidade enorme para toda a nossa família por fazer parte dessa igreja. Estamos assim lisonjeados e felizes por essa homenagem. Pais, irmãos, estou muito feliz. Hoje foi um dos dias de mais emoção na minha vida, de poder alegrar com os irmãos, relembrar os irmãos que há anos a gente não se viam. E eu estava dizendo para alguns irmãos que muitas vezes nós nos reunimos no luto, quando tem algum luto, que a gente revê alguns irmãos das antigas. E hoje nós tivemos a oportunidade de aqui na terra rever alguns irmãos com alegria, um culto maravilhoso. E a gente teve um pouquinho uma premissa do como é que vai ser no céu. Alegria de comemorar com os irmãos, de rever e boas lembranças, recordações. É realmente um dos dias mais emocionantes da minha vida hoje. E eu agradeço os irmãos. Muito obrigado, irmão. Evento muito maravilhoso, estou sentindo bastante alegre por essa honra maravilhosa de estar aqui nesta noite e sendo muito abençoado pelo povo de Deus aqui nesta noite. Amém. Estou muito feliz, viu? Alegria imensa poder estar aqui nesta noite, ter compartilhado com os irmãos esse evento tão maravilhoso. Uma coisa inesquecível, viu, irmão? Inesquecível. Nunca mais vai esquecer desse. Hoje eu saí daqui emocionada. A minha família, a família Crispim, a gente foi muito emocionante ver a nossa avó, a nossa matriarca, sendo homenageada por um trabalho feito que é louvar a Deus. Estamos aqui firme, com o coração sem palavras, tanta emoção, graças a Deus por isso. Eu sou muito feliz, é um momento muito maravilhoso, esse trabalho que foi realizado, feito para nós, uma coisa que vai ficar na história para sempre, das pessoas, como o pastor Eres é muito importante, né? E eu vi coisas maravilhosas aqui. Pastor Eres, na vai sempre estar, eu vi o pastor falando, né? Achei muito importante e é um moço que a gente conhece desde quando ele era jovem, ele dirigia a mocidade, a gente falava assim, o Eres vai ser de culto. E eu agradeço por isso. Hoje uma noite maravilhosa e essa data de hoje representa uma coisa muito importante para nós, que nascemos aqui na nossa igreja. Há muitos anos, toda a minha família sempre dedicou a esta obra aqui na igreja Assembleia de Deus Santa Terezinha, e para nós é motivo de muita felicidade. Hoje nós podemos nos encontrar, rever muitos irmãos daquela época, embora que na época eu era pequenininho, era criança, mas que até hoje nós podemos rever essas pessoas e sentir aquela comunhão, esses momentos tão marcantes que durante esses 40 e poucos anos de igreja, mas que nós vivemos aqui com esses irmãos. Para nós foi muito gratificante, nós estamos saindo daqui hoje muito regozijados, tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado, isso foi muito importante para nós, para a nossa família. E a nossa mamãe foi homenageada, isso para nós vai ficar marcado para o resto da vida. Uma senhora de 82 anos que sempre dedicou a sua vida na obra de Deus, e também aqui na Santa Terezinha não foi diferente quando ela participou do coral, fazendo parte do primeiro coral. Isso para nós é motivo de muita bênção, muito gratificante mesmo. Deus nos abençoe. Eu estou muito alegre com Jesus,
Estou muito alegre com a congregação, o nosso pastor que tem nos dado apoio para nós, tem dado apoio para minha família, tem desenvolvido um trabalho excelente, a gente está muito alegre. Eu agradeço muito a Deus por todo o carinho que a gente tem recebido nessa congregação e principalmente o nosso pastor, o pastor Elis. Eu agradeço a oportunidade, viu? Este foi o dia inesquecível na nossa vida, porque a gente vimos pessoas que fazia mais de 30 anos que a gente não via. E para mim foi uma alegria muito grande de ver as pessoas que, tipo assim, na minha época eu era criancinha, corria na igreja, hoje veio dar uma mensagem, que é o pastor Inácio, o Cláudio, muitos outros. Para mim foi uma coisa muito especial na nossa vida. Retratando a minha família também, que foi lembrada, eu acho que fiquei muito contente, fiquei muito alegre. E agora vamos na continuidade, né? Isso é o fruto do trabalho de pessoas que plantaram lá atrás. Estamos muito felizes. Eu feliz com a minha família, com a minha esposa e com a minha filha. Que privilégio para mim. Quando você planeja, programa, e as coisas saem melhor do que nós esperamos. Que sensação, que emoção. Rever amigos, companheiros, pioneiros, famílias chorando, celebrando. Uma frase que eu tenho dito muito: isso não tem preço. Não tem preço. Viver o que nós vivemos aqui hoje foi sensacional. Interessante que às vezes a gente reúne muitos amigos de tempos passados no luto. Ao contrário disso, nós reunimos amigos que têm história em vida. Por isso a gente está celebrando muito. Que Deus abençoe a todos. Grato. Vamos continuar. A obra continua. Vamos celebrar sempre.